Vamos falar sobre Rio de Janeiro? Porque nós tivemos acesso ao relatório da Polícia Federal, eu e Matheus Teixeira, que apura as irregularidades do Banco Master no Rio de Janeiro. Ele mostra que a relação entre o empresário Daniel Vorcaro e o ex-governador Cláudio Castro era, nas palavras da própria Polícia Federal, pessoal e espúria. A investigação tem 386 páginas. Nós tivemos acesso com exclusividade aqui na CNN Brasil. Ela detalha conversas e encontros entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro para investimentos do Rio Previdência no Banco Master, o que gerou um rombo financeiro no Instituto Estadual. Abre aspas, o que diz a Polícia Federal. Nada altera a disposição do Rio Previdência em aplicar recursos no Banco Master. A disposição não tem relação com lisura, estrutura ou confiança que o Banco Master tenha no mercado, mas com a relação pessoal e espúria que Cláudio Castro mantém com Daniel Vorcaro, é o que diz o documento. A investigação aponta, por exemplo, com a análise do telefone celular do banqueiro. Aquele iPhone 7 Pro Max, pois bem, a Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia e teve acesso às conversas. Nele, aponta que o lobista do Banco Master, Ricardo Siqueira, defendia a Vorcaro que os investimentos do Rio Previdência estariam condicionados a um alinhamento político. Por isso, Vorcaro fazia convites a Castro para encontros e conversas. Dou exemplo de uma. Em novembro de 2023, Vorcaro e Castro se reuniram na residência do banqueiro. E, segundo a Força Policial, os aportes ocorriam no rastro dos convites do empresário. Em maio de 2024, por exemplo, no dia seguinte ao encontro entre Vorcaro e Castro, o Rio Previdência realizou um aporte de pouca coisa, 80 milhões em letras financeiras no Banco Master. Eu vou chamar a Jonas Maia para a gente observar esse cenário. Jonas, era uma relação que se dizia espúria, exatamente porque, como disse a Polícia Federal, não era baseada em lucro, não era baseada principalmente na área técnica do Rio Previdência, dizendo, olha, esse investimento é bom, essa instituição financeira oferece taxas de juros mais vantajosas. Não, era baseada em rodas de vinho, em carne com ouro, em restaurantes pagos por Daniel Vorcaro, e aí Cláudio Castro autorizava a Rio Previdência para fazer aportes no Banco Master. E Uribe, é muito interessante também que, nesse caso, a Polícia Federal explicou que essas mensagens foram encontradas, foi um encontro fortuito. O que isso significa? A equipe de investigação que está ali trabalhando no caso Master estava procurando outra coisa, na verdade, em relação a tudo isso no segundo celular do Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, e acabou encontrando tantas conversas com Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. E aí reuniram tudo isso, passaram as informações e compartilharam essas informações com a equipe lá do Rio de Janeiro. Tanto que a operação e essa representação da Polícia Federal que você teve acesso com exclusividade traz para a gente aqui, esmiuçando tudo isso que está na investigação, é da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A PF de São Paulo conseguiu esse acesso, passou para a Polícia Federal do Rio de Janeiro e aí eles começaram uma investigação paralela dentro da Compliance Zero, culminando então na 8ª fase. E nesse caso, após encontrar tantas mensagens, a Polícia Federal começou a fazer uma linha do tempo, quando eles se conheceram lá em maio de 2023, com o Cláudio Castro mandando uma mensagem para o Daniel Vorcaro para atestar realmente que aquele número era o número dele. E logo depois começam os encontros, as reuniões, as viagens, jantares nos Estados Unidos, em Manhattan, com pagamentos caríssimos, em que a Polícia Federal aponta que tudo foi pago com o dinheiro que estava com o Daniel Vorcaro, bancado pelo Daniel Vorcaro. Até mesmo aquele encontro, uma degustação de uísque restrito a 10 pessoas, um evento pequeno, como disse o Daniel Vorcaro em uma mensagem para o Cláudio Castro, que foi total de $1 milhão, quase 6 milhões de reais na cotação daquele ano. Isso, segundo a Polícia Federal,
culminou justamente que o Cláudio Castro teve o acesso, a relação com o Daniel Worcaro e logo depois passou a mudar a gestão da Rio Previdência, tanto o presidente, tanto o diretor de investimentos e logo depois, então, com o encontro e viagens, restaurantes, a mudança na gestão e no dia seguinte o aporte milionário, totalizando em 2023, quando houve esse encontro primeiramente do Cláudio Castro com o Daniel Worcaro, de 970 milhões. Tudo isso no total de um ano. E depois, após julho de 2024, quando também teve encontro do Daniel Worcaro com o Cláudio Castro, mais uma vez nos Estados Unidos, segundo essas mensagens da Polícia Federal, houve esse aporte de 2 bilhões de reais e justamente um dia depois desses encontros entre os dois. Então a PF detalha, você traz muito bem aí, esmiuçando que essa relação era muito mais do que uma relação institucional entre um banqueiro, que era um banco em ascensão, e também um governador de um estado muito importante no Brasil de forma econômica. A PF diz que havia uma relação pessoal. E isso também está na decisão do ministro André Mendonça, relator do caso que autorizou as buscas e apreensões contra o Cláudio Castro. E aí eu deixo um ponto para a gente analisar a partir de agora os próximos episódios dessa série Master que não tem fim. Isso foi encontrado no celular, no segundo celular do Daniel Worcaro. Faltam 6 ainda a serem analisados, mas o mais importante, 2 celulares do Cláudio Castro foram apreendidos nessa operação e já começam a ser analisados pela Polícia Federal. E a PF quer saber se ele orientou de alguma forma a quantidade, o valor de investimento de aporte em letras financeiras sem garantia da Rio Previdência no Banco Master. Datas, horários, para quem ele enviou e o total que foi investido, se ele passou a orientação. É tudo que a PF quer saber a partir de agora também, entrando em uma outra seara da investigação. Cláudio Castro como o primeiro gestor, o chefe de um executivo estadual na mira da Polícia Federal com braço, segundo a PF, no Banco Master. Vamos acompanhar mais esse desdobramento também. São tantos braços que a gente tem que detalhar o passo a passo para quem está acompanhando a gente, né? Tainá e Uribe. Bem lembrado, Elijanas Maia. Tem o celular ainda de Cláudio Castro, que está sendo periciado e podem surgir novos indícios de irregularidades em relação ao Rio Previdência. Eu vou trazer, Elijanas, mais um trecho desse relatório exclusivo obtido pela CNN Brasil, mais especificamente pelo Bastidores CNN. O relatório da Polícia Federal sobre a investigação da Rio Previdência reproduz conversas entre o ex-governador Cláudio Castro e o banqueiro Daniel Worcaro, em que eles se chamavam de irmão e amigo, para mostrar a relação entre os dois. As trocas de mensagens recuperadas pela Força Policial no telefone celular do empresário preso mostram que Worcaro elogiava até mesmo o talento musical do então governador, como em uma apresentação de ação de graças em 2024. Na época, Castro, que é autor de 2 álbuns, aliás, de canções católicas, ele viralizou nas redes sociais com uma versão da música Sou um Milagre da banda Voz da Verdade. E aí eu relato para vocês a troca de mensagens. Abre aspas. Canta demais. Arrebentou. Elogiou Worcaro. E aí o que diz o Castro? Você é meu amigo, não conta, fecha aspas. Um dos exemplos também é uma feijoada, em março de 2025 no Rio de Janeiro, em que Worcaro convidou Castro. E aí eu cito os trechos das conversas. Abre aspas. Fala, meu irmão, tudo bem? Vamos nos ver essa semana, algum dia? Amanhã eu vou fazer uma feijoada. Se puder ir com a esposa, escreveu Worcaro. E Castro pediu então o endereço do encontro e informou que iria comparecer. Fala, irmão, manda o endereço que eu vou sim. Te dou um abraço lá. Fecha aspas, respondeu. Esse documento de 386 páginas, ao qual nós do Bastidores CNN tivemos acesso, detalha essas conversas e encontros entre Castro e Worcaro para investimentos do Rio Previdência no Banco Master, o que gerou um rombo financeiro no Instituto Estadual, com o perigo até mesmo Tainá Falcão, de muito aposentado do Rio de Janeiro, ter ali o seu pagamento mensal reduzido. Pois é, né? Quantos irmãos? É uma grande família. É uma grande família do Banco Master. Todo mundo é irmão de Daniel Worcaro, pelo visto.
Obrigada, viu? Você volta daqui a pouco aqui assentado do meu lado, Uribe, mas fica aí que a gente vai chamar a Aline Beckett agora. Ela vai falar da defesa do Daniel Vorcaro, revendo uma estratégia para apresentar uma nova proposta de delação à PF. Os advogados também buscam diálogo com o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso. Beckett, e aí? Tem que ter novidade, né? Porque até agora, nada. A Polícia Federal diz que até topa, mas o que o Vorcaro vai apresentar de diferente que até agora não apresentou? Isso mesmo, Tainá, tem que ter novidade para a Polícia Federal. Boa tarde a você, a Uribe, a todos que nos acompanham nesta tarde aqui no Bastidores. Pois bem, a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro estuda agora uma nova estratégia de delação premiada junto à Polícia Federal. O advogado, Dr. Sérgio Leonardo, que assumiu o caso após a saída de José Oliveira Lima, o Juca, tentou já iniciou uma reaproximação com o ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração da própria CNN Brasil, eles já teriam tido também uma reunião após essa troca da defesa. E essa reaproximação da relação foi um dos pedidos, um dos principais pedidos do próprio Daniel Vorcaro, a equipe dele que permaneceu neste caso. Vorcaro sinalizou, Tainá, o interesse de ampliar agora o escopo e o conteúdo da primeira versão que foi apresentada à Polícia Federal e que acabou sendo rejeitada. Os investigadores avaliaram que a proposta inicial trazia informações ali abaixo do que era esperado pela corporação, porque a corporação já tem a sua própria investigação independente, né? E o que eles apresentaram ali tinha zero novidades a respeito deste caso. A Polícia Federal teve acesso ali aos equipamentos eletrônicos, a toda a perícia ali dos aparelhos de Daniel Vorcaro, e o que eles apresentaram na primeira versão da delação premiada não atendeu o esperado pela Polícia Federal, que esperava ali algo a mais. Mas a segunda versão deve vir aí. Apesar dessa rejeição, a Polícia Federal já sinalizou que pretende realizar novamente uma nova rodada de tentativa de uma delação, de um acordo de colaboração premiada com Daniel Vorcaro. A PF já chegou também a sinalizar ao próprio Supremo Tribunal Federal que pretende estudar, sim, essa nova possibilidade de uma segunda versão. Foi encaminhado um ofício ao Supremo Tribunal Federal já com esse indicativo da Polícia Federal, desde que ela seja, então, formalizada essa segunda versão. Então, agora a defesa faz toda essa reaproximação com o ministro André Mendonça e estuda agora as novas estratégias para apresentar uma nova versão do que a primeira que foi rejeitada. Daniel Vorcaro está preso desde março deste ano, após a Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura ali a venda de créditos falsos, a emissão de títulos falsos também dentro do sistema financeiro nacional. E aí, entre os crimes investigados estão a gestão fraudulenta, a gestão temerária e organização criminosa. E além de Daniel Vorcaro, também estão presos no âmbito da Operação Compliance Zero o pai dele, Henrique Vorcaro, e o cunhado, Fabiano Zettel. E aí, esse caso, é claro, acompanhado pelo STF, numa investigação conduzida pela PF, com participação também da Procuradoria-Geral da República. E aí a gente segue numa fase de produção de provas e de negociações também envolvendo esse possível acordo de delação premiada. Tainá, a gente segue por aqui acompanhando então essa repercussão e essa expectativa também de uma nova versão dessa delação de Daniel Vorcaro. Volto com vocês.